Fluminense recebeu o Figueirense pela Copa do Brasil e, ó, foi tranquilo, foi fácil. E tem um carinha no tricolor que está brilhando, o Nenê. Um levava a disputa para os pênaltis. 2 é bom demais, levava a classificação. 3, hat-trick é maravilhoso. E é só pra quem tá on mesmo. O vô tá on, papai! 13. Assim foi o jogo da classificação do Fluminense para a próxima fase da Copa do Brasil. Nenê brilhou e fez de todos os tipos. De falta, de fora da área e de pênalti. Chamou a responsabilidade e mostrou que está no auge dos seus 39 anos. Eu estava muito ansioso para jogar esse jogo logo, demorou muito e realmente a gente precisava dessa classificação para continuar vivos aí. Então realmente o grupo está de parabéns e que a gente possa continuar aí nessa mesma dinâmica para continuar conseguindo os resultados que a gente almeja. Gente, eu adoro o Nenê. Eu tô falando aqui pra vocês, ó. Ele vai ser o cara da temporada. Chegou um monte de gente, um monte de grife. E o Nenê é o cara. Foi assim no Vasco, está sendo assim no Fluminense. Quando o troço tá esquisito, Casimiro, ele aparece e brilha muito. E ó como é que a gente tá bem hoje aqui. Ó, que lindo. Ontem, Nenê, mais uma... Eu já falei há 2 semanas atrás, quando o Fluminense ganhou do Inter, que no futebol existem os minhocas, existem os cobras. E o Nenê é cobra. Ontem o Nenê colocou 2 milhões na contra o Fluminense. Então o jogo tava complicado, o torcedor do Fluminense às vezes pensava, putz, cara, será que a gente vai ficar pro Figueirense? Já perdemos de 1-0, os caras bem fechadinho. Aí o cara bate a falta que bateu ontem. Não, mas não tem como, se tivesse 3 goleiros no gol, não pegava. Não tem como, a bola foi impossível ser mais longa. Cazé, uma dúvida, o desvio tira um pouquinho do golaço? Não. Eu acho que não. Até ele é um desvio burocrático, Rogério. É tão pouquinho o desvio, né? É um negocinho tão pouquinho que muita gente nem viu. Você só vê depois, né? Você só vê depois do replay. É que nem o Bruno Nazário dando aquele chapéu. Se geral combinar, fala que não desviou, cara. Só geral combinar. Exato. Quando faz o gol, eu mando na hora. Caraca, que golaço do Nenê. Aí eu vejo o replay, vejo aquele desviozinho, eu falei, será que eu mantenho a minha... Não desviou. E o Fluminense é bizarro, porque o Fluminense, além de ter jogador jovem, toda hora que joga bem, me pega um cara de 40 anos de idade como se fosse jovem. Eu fico incrédulo. Como é que os caras fazem isso, irmão? Machuca pouco, né? Impressionante, cara, o físico pouco, do Nenê. E Felipe, além de machucar pouco, ele é um cara com poder de reação. Às vezes você vê um Fluminense ou o time que ele joga vibrando numa frequência baixa. E ele vai lá e joga o time pra cima, Felipe. Não, e quando ele faz o gol, ele sai correndo com uma felicidade, gritando, vai pro banco de reservas. O cara realmente mexe com o elenco tricolor. Ele foi abraçar o Daí. E respirou agora o Fluminense, depois de 2 vitórias aí, conseguiu dar aquela respirada, o Odair principalmente. A manutenção do trabalho é muito importante, Fernandinha, não tem jeito. Não adianta você trocar, você vai trazer quem, fica nesse troca-troca, tem que mudar essa filosofia. E o Fluminense jogou direitinho, cara. O Michel Araújo joga muita bola, viu? O moleque tem personalidade também, vai pra cima. E a dupla o Evanilson um pouquinho abaixo ontem. Os números do Nenê, peguei aqui, do João Iso oficial, do Twitter dele, é inacreditável. O cara tem 39 anos, vale lembrar. Ele tem 27 jogos, 15 gols marcados, 2 assistências e 17 participações diretas em gol. Então ele é o primeiro do Brasil em gols marcados, o segundo em participações diretas, com 39 anos. É inacreditável. Ou seja, até aqui, na temporada, o Nenê é o artilheiro do Brasil. Me parece, Pedro, que ele é empatado com um jogador que eu acho que joga no Fortaleza, não sei. Paulo Baier, tá empatado com o Paulo Baier. Pô, Paulo Baier com 47 tava lá. Olha a bolinha pintando, Paulo Baier faz o terceiro. Pô, caraca, o Paulo Baier não parar de fazer gol. É um dos artilheiros aí de pontos corridos também. O problema, Casimiro, de você, a gente que é pobre, né, ter um jogador brilhando, eu digo a gente, eu, você e o tricolor, né? Ter um jogador brilhando assim, porque tem um primo rico que mora aqui no Rio que gosta de levar os jogadores. E tem grana pra isso, né? Né? Aqui, ó. Daqui a pouco... Acho que eu sei de quem você tá falando. Você sabe?
E, Fernando, acho que a tática do Fluminense, que o Botafogo está fazendo também, é pegar jogadores que já são velhos e podem jogar bem. E aí ninguém vai comprar, porque o cara já até passou da idade, mas ainda joga bem, entendeu? Esse é o modelo de negócio, porque o jovem vende e aí traz o velho. O importante é cumprir o contrato. É isso, Caioba. Ó, Lucas e Nino, parabéns. Estão fazendo aí uma dupla de zaga. Se a gente tem no Vasco 2 canhotos ali, a gente tem 2 destros no Fluminense que se encontraram e se resolveram. Odair respirando. E Nenê, fica aqui o convite pra gente abrir uma janelinha aqui com você, que você deve ser uma resenha boa, combina com o pessoal aqui que tem um negócio de parafuso a menos. Tá convidado para participar do nosso programa. Vai ser uma resenha deliciosa receber você aqui, viu, Nenê? Vamos falar do Vascão. O Vasco encara o Goiás e quer reverter o placar para avançar na Copa do Brasil. Vamos lembrar como é que tá o Vasco na Copa do Brasil. Cadê? A arma do Vasco é aproveitar a boa fase. No Brasileirão ainda não perdeu, segue invicto. Mas hoje entra em campo pela Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Cruz Maltino perdeu por 1-0 e vivia uma fase ruim com o técnico Abel Braga. Hoje, aposta na equipe embalada sob o efeito ramonismo. Para a partida fora de casa, Ramon Menezes não conta com Bruno Gomes, diagnosticado com o Covid-19, mas tem o retorno de Iago Pikachu na lateral. Comandando os gols das últimas partidas, Felipe Bastos e Cano podem ser os grandes trunfos para o confronto, que além de marcar gols, é importante manter a calma para não sofrê-los. 30 minutos, temos que ter tranquilidade. Eu acho que esse início de brasileiro também mostra isso pra gente. Não tomar gol, que tenho certeza que a gente vai conseguir fazer e reverter essa situação. Vai ser um jogo difícil, mas a gente vai tentar buscar essa classificação sim. Quais são as possibilidades, Cazé, do Vasco hoje emplacar? O que o Vasco precisa? O Vasco precisa de gols, né? O Vasco precisa fazer gols. Como essa fase não tem a questão do gol fora, uma vitória simples, leva o jogo para os pênaltis. Partido 2-0 é do Vasco. E é bom lembrar, o Vasco perde 1-0 para o Goiás em São Januário com aquele time do Abel, né? Talvez tenha sido o pior jogo do Vasco na temporada. Porra, você tem que cutucar a ferida, cara. É isso, porra, não tô lembrando. Porque às vezes a galera não lembra. Às vezes a galera não lembra que foi com o Vasco do Abel. Não esquece o Jesus, né? Não. É porque o Vasco joga muito mal, talvez seu pior jogo com o Abel na temporada. E toma um gol, nada a ver também. O time do Vasco pede impedimento num lance que não tem impedimento. Não consegue chutar uma bola no gol. De águas ali, né? Depois disso, eu fiquei calado. Porra, e o time do Jesus tem o dedo do Abel, porra. O pessoal esquece disso. Eu também, eu falo isso direto aqui. Meu trabalho. Eu acho que esse é o divisor de águas, Fernando. A torcida fala assim, pô, chega lá, não dá mais. Pô, não dá mais, pô, perdeu pro Goiás no Januário. E aí começou a desandar. Nessa época você ainda estava sentado aqui nesse sofá desesperado. O Ruggeri nervosíssimo imitando o Abel na sua cara. E você desesperadíssimo. E o jogo virou. Mas, Fernandinha, o Cano não tinha nem marcado, mas eu já tava lá. E olha ele pela ponta direita, botou na frente, bateu. Amancou, gol. E ele tem feito vários, hein? Ele tem feito vários. Você meio que abençoou aí com essa narração. Uma época boa, Pedro, da gente lembrar aqui, era um Casimiro desesperadíssimo, o Abel aqui conversando com ele e o Felipe feliz. Esse Abel do Felipe. Eu não achava uma época tão boa não, Fernando. Eu gosto mais da época que a gente está vivendo agora, eu confesso. Por mais que nós estamos longe, o Ruggeri não tão feliz é uma coisa que me deixa mais feliz, entendeu? Ai, que horror. Porque aí redistribui a felicidade. Tava um muito feliz e 3 meio tristes. Agora tá geral ali meio feliz, mais ou menos, o Ruggeri é um pouco mais triste que a gente. É uma coisa que é igualitária. Balanceado. Pra quem gosta do nosso programa e não entende muito de futebol, que a gente tem um público grande que é assim, que gosta do nosso entretenimento e não do nosso futebol, porque não curte. O futebol tem 2 momentos de ser feliz. Quando o seu time ganha e quando o time que você não gosta perde. Então o Pedro tá falando muito em cima disso, né? Falar em quando o seu time ganha... Eu tenho visto muito filme do Will Smith. Por quê? A Procura da Felicidade. Vamos falar. Eu já achei a minha aqui, ó. O Fogão entra em campo hoje pela Copa do Brasil para enfrentar o Paraná. Será que tem lei do ex? Cadê? De peixe, a galera está por dentro no Botafogo. Eu sou peixe sorriso,
sou o peixe sentado na brasa. Até que ficou parecido. E de Copa do Brasil? Entende também, porque hoje é dia. Olha esse jogo aí, ó, mata-mata, Copa do Brasil. 5 meses depois, Paraná e Botafogo voltam a se encontrar para decidir quem ficará com a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. O alvinegro entra em campo com a vantagem do empate após a vitória no jogo de ida por 1-0. Pedro Raul, autor do golaço contra o Flamengo no último jogo e autor de 6 gols em 12 jogos oficiais, empolgam o atacante que sabe a importância dessa partida. Vai ser entender o jogo, o que o jogo precisa. Eu tava falando com o René agora, quanto antes do jogo, se a gente entrar sabendo o que a gente tem que fazer dentro de campo, vai ser muito mais fácil. E a Copa do Brasil é isso, é estar pronto para todas essas adversidades que cada jogo vai ter. Tudo pronto para o jogo de hoje. Vale vaga, vale classificação. E por lá os jogadores escutaram bem a Fernandinha e já se hidrataram. Vale lembrar, são 2 litros por dia, hein? Coisa linda, bem hidratado. 2 litros. Quem já bebeu água hoje? Casimiro tá com cara de que quando o Casimiro já bebeu, ele levanta o copo. Isso quer dizer que ele não bebeu água ainda. Tô até sem meu copo aqui, não bebi nada hoje. Tem uma piada aqui que o Big Boy está mandando eu fazer de água, que eu não vou fazer em respeito à torcida do Vasco da Gama. Tá? Não vou fazer. Essa é antiga, Não vou fazer essa piada. O Big Boy está mandando eu fazer, eu não vou fazer. Não. Olha só. O cano já tá lá, a parede também, a tubulação tá toda pronta. Tá tudo ótimo. Ô, Pedro Certezas, a gente tem o Botafogo, e aí você sabe disso como botafoguense, que conhece muito do clube, e eu também, que internamente o troço tá esquisito, por questões de salário. Os funcionários estão há 4 meses sem receber seus salários. E aí os nossos amigos que trabalham lá dentro e ganham às vezes um salário bem baixo, precisam dessa grana, e entram os jogadores nessa história e ajudam alguns funcionários para conseguir sobreviver. Isso faz um clima terrível. Mas aí tem 2 coisas aí que eu acho que fazem com o Botafogo estar acontecendo em campo, porque geralmente esse cenário destrói o que você responde dentro de campo. O primeiro, a gente comentou ontem aqui, é o Paulo Tuori, por ser um gestor de pessoas e um cara preocupado no lado social de todos. E o segundo é que o grupo se dá muito bem, muito também pelo Marcelo Benevenuto, Pedro. Ele é um cara que encaixa as pessoas, ele é legal, ele é divertido, ele tem identificação e ele está sendo meio que um respiro para a gente ver coisas boas e o clube ficar por dentro também com uma certa felicidade, Pedro. O Marcelo, ele age muito bem, quase como um capitão, aquele cara que joga muito bem e ele assume aquela parte da resenha do vestiário, de galera, vamos focar agora. É um papel de liderança que ele assumiu depois que o Carlos saiu, muito importante. Ontem o Botafogo... Por isso que ele é o Marcelo Benev vem junto. Ai, meu Deus do céu. Ontem o Botafogo quitou as partes restantes do salário de abril e pagou parte de maio. Aí você pensa, que legal, o Botafogo pagou abril e maio, estamos no fim de agosto. E o Botafogo vendeu agora, emprestou o Luiz Fernando por 1 milhão. Na minha visão, a prioridade absoluta tinha que ser pagar os funcionários. Mas o Botafogo, todo mundo sabe como é que é, não é assim e tudo mais. Então é um momento que a gente está vivendo difícil, o Botafogo está asfixiado com o dinheiro. Se vier uma proposta do Inter pelo Pedro Raul, por exemplo, está sendo soldado, o Botafogo vai querer vender porque precisa de dinheiro de qualquer jeito. Então é um momento muito difícil, vai ter que, né? Não é que vou querer vender, mas eu vou ter. Mas olha, Pedro, fala o que você falou no seu Twitter ontem, que eu achei muito interessante. Fala isso. O Internacional contratou, tá de olho, tá quase fechando com o atacante uruguaio. E aí eu acho que é um reforço muito bom pro Botafogo, né? Porque o Internacional contratando um reforço uruguaio já é um cara que não deve ir no Pedro Raul. Ainda mais que o Pato tá de bobeira e tal, não vai contratar 6 atacantes, não é possível. E nada é tão ruim que não possa piorar, porque hoje tem Copa do Brasil, né, Fernando? E se tem 3 coisas na minha vida que são uma desgraça, é a minha intolerância à lactose, meu desempenho em matemática e a Copa do Brasil. São 3 coisas. Eu vou te falar mais uma. Me destrói. Vou te falar a quarta. O Paraná é o líder da Série B, Pedro. Olha só, é tudo. Mas eu vou te falar a quinta. Eu vou te falar a quinta, Casimiro. O Botafogo enfrenta o Paraná hoje e tem o Guilherme Santos, que era do Paraná. Lei do ex.
hoje pode, Casimiro, rolar a lei do ex. Aí é importante o Botafogo, hein? O Botafogo precisa de tudo a seu favor. Porque a Copa do Brasil, o Botafogo não se dão bem. Então é importante você ter uma lei do ex, é importante você ter uma lei do atual, uma lei do futuro, porque não, o Botafogo tem que ter tudo ali com ele. E cara, hoje é desespero. Hoje é um jogo difícil, cara. O que me preocupa é que o primeiro jogo a gente ganhou. Se a gente tivesse tomado 3-0, eu ia mais confiante, porque 1-0, quando o Botafogo vai passar. Se vê na vantagem na Copa do Brasil, é aí que mora o perigo. O Fogão vai passar, vai tirar todo o meio-campo. O Antônio tira todo o meio-campo, o Botafogo passa. E passe o Botafogo vai passar a gente vê, Pedro, a gente lembra que nessa Copa do Brasil, porque faz tanto tempo que tá parada, teve aquele gatito brilhando nas cobranças de pênalti e a gente passando de fase. Então, a gente ainda tem um grande aliado, Pedro, se precisar para uma cobrança de pênalti, que é o gatito. É um dos grandes trunfos do Botafogo, é o gatito na cobrança de pênalti, né? A gente vai para os pênaltis. Olha aí. Não arriscar você, às vezes, tomar 1-0, o Botafogo tentar empatar o jogo, não. Deixa ir para os pênaltis que o gatito vai pegar. Eu acho uma boa estratégia. Por quê? Dá mais emoção, que é o que a gente gosta. Emoção, negócio de 3-0. Não gosto. Eu quero emoção. Dá uma emoção e a gente tá com aquela soberba, né, ô Pedro? Vamos falar do bruxo? O Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, o Roberto de Assis, voltaram ao Brasil após deixarem a prisão no Paraguai. Os dois desembarcaram no Rio de Janeiro na tarde de ontem. Ronaldinho Gaúcho e o irmão Roberto de Assis deixaram o hotel onde cumpriam prisão domiciliar na capital paraguaia aplaudidos. Sorridentes, os irmãos cumprimentaram e agradeceram os funcionários do hotel que desejaram um bom retorno para casa. Do lado de fora, o assédio dos fãs, o carro de luxo usado pelo jogador teve dificuldade para sair do local. Foi necessário um outro carro para colocar toda a bagagem dos irmãos. De lá, os dois foram direto para o aeroporto de Assunção, onde embarcaram num voo particular. O avião, levando os irmãos e um advogado, decolou em direção ao Brasil às 1h40 da tarde. Depois de quase 3 horas de voo, Ronaldinho desembarcou sozinho no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Cumprimentou alguns fãs, mas não quis falar com a imprensa. O ex-jogador seguiu para casa neste condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Ô, bruxo! Ronaldinho Gaúcho e o irmão estavam presos desde o dia 6 de março, acusados de entrarem no Paraguai com passaportes falsos. Os dois chegaram a passar um mês numa cadeia da capital paraguaia. 18 pessoas foram presas envolvidas no caso, entre elas fiscais do aeroporto de Assunção e funcionários do Departamento de Imigração. Os dois foram liberados para voltar ao Brasil após o pagamento de uma multa de $200 mil, o equivalente a R$1.100.000. Apesar de ter feito um acordo com a Justiça, a defesa de Ronaldinho Gaúcho e Roberto de Assis disse que avalia se vai pedir uma reparação judicial ao Estado paraguaio. Segundo o advogado da dupla, os dois foram vítimas de injustiças no país. Além do pagamento da multa, o acordo firmado entre a defesa do ex-jogador e a Justiça do Paraguai prevê que o jogador não poderá mudar de endereço nem de número de celular. Já o irmão Assis, condenado por uso de documento adulterado, será obrigado a comparecer à Justiça brasileira a cada 4 meses durante 2 anos. E esse é um discurso delicado pra gente, que fala muito de futebol, de heróis. A gente endeusa os caras mesmo porque nós somos viciados em futebol. E aí a gente vê na tela o meu top 3 da minha vida que eu vi jogar, que foi o Ronaldinho Gaúcho, um dos caras mais sensacionais que eu vi em campo. No auge dele eu nunca vi ninguém daquele jeito, ele era um bruxo mesmo. E ele ser preso, ele tem os motivos dele, ele tem a vida dele, ele vai estar tentando processar, enfim, a gente viu aí na matéria. E isso quem vai responder é ele com a justiça, a gente não está aqui para julgá-lo, né? E nem aqui para colocá-lo como herói, porque não é esse o momento. Mas, um parêntese, Pedro Certezas, o cara é tão leve que a gente viu imagens dele na cadeia atendendo fã, jogando futebol. E ele saiu do Paraguai, infringindo a princípio as leis locais, ovacionado pelos fãs. E isso é o curioso para a gente ver o que o futebol causa, né?
Cara, essa prisão do Ronaldinho foi ruim pra todo mundo, né? Ruim pro Ronaldinho, ruim pra imagem da galera, menos pros companheiros de cela do Paraguai que estavam lá, tranquilo. Ih, tô preso aqui, irmão, do nada. Ronaldinho Gaúcho. Qual é, irmão? Tranquilo? Ué, vamos pra jogar um futebol. Eu não acredito. Você parou pra pensar nisso? O cara já preso no Paraguai, do brota o Ronaldinho Gaúcho pra ser amigo. Essa é aquela Paraguai, daqui a 20 anos. O detento Paraguai vai contar essa história lá no bar. Fala assim, cara, tem uma época que eu fui preso. Fiquei preso com o Ronaldinho. Joguei bola com ele. O cara falou, para de mentir, rapaz. Foi no Rio de Janeiro, né? Para de mentir, rapaz. De repente o carcereiro chegou ali na cela, bateu assim, ó, novo detento aí pra vocês. Aí entrou o Ronaldinho Gaúcho na nossa cela. Porra, nessa hora eu já falei, pega aqui, essa beliche aqui de cima é tua. Imagina ele entrando, tipo uma apresentação do Barcelona, fazendo aquele negócio embaixadinha, qual é, galera? Tamo junto. Cara, muito doido isso. Ainda bem que você resolveu, né, Fernanda Maia? Pô, mano, um ídolo mundial como o Ronaldinho Gaúcho, com todo respeito, pô, não tem como ficar preso 5 meses, 6 meses, 3 meses no Paraguai. Tem que ter resolvido essa situação logo. Como você falou, não cabe a nós julgar o que é certo, o que é errado, o que aconteceu, o que não aconteceu, até porque essa história ainda está muito obscura, porque ninguém sabe o que de fato aconteceu. Mas, pô, é muito degradante, né? Essa imagem do Ronaldinho chegando algemado, com o pano em volta da mão para não ver, pra é gente muito que ama triste, futebol, cara. é triste. Vamos falar, a gente falou de bruxo, de Ronaldinho, a gente vai falar de um cara que não é isso tudo, tá? Mas é muita coisa, é o Messi. Ele está de saída do Barcelona. Ele enviou um comunicado à diretoria e deixou claro que seu desejo é de não seguir na equipe do Barça. Segundo informações do jornalista Marcelo Beckler, do Esporte Interativo, colega dos meninos, né? O argentino decidiu jogar pelo Manchester City. E aí começa o tchá-tchá-tchá, né? Porque se a gente sente uma perseguição pelo Neymar, o Messi também tem seus perseguidores. A gente sabe disso. E aí, o pessoal, o Casimiro, começa a falar, muitos jogadores passaram pelo Barça ou outros clubes e quando o clube não estava bem, eles continuaram lá para ajudar e depois se reergueram. Mas a gente sabe que não é o perfil do Messi, Casimiro. Ele não sabe perder e nem se frustrar. Isso é dele. Isso é porque ele também não sabe se frustrar, porque ele se frustrou muito pouco na carreira dele, né? Ele ganhou absolutamente tudo. Talvez pela Argentina ele tenha vivido as piores sensações como atleta e agora no fim desse ciclo no Barça ele sentiu também na pele. Muita gente sendo injusta com ele, eu não sou um dos maiores fãs do Messi, embora ele seja um gênio absurdo, mas essa história de, não, só foi a corda apertar que o Messi saiu do Barcelona, foi assim na Argentina. Não é bem assim, né? Ele já cumpriu todos os ciclos possíveis no Barcelona, de vitória, de reformulação, de derrota. Só que agora, cara, não dá mais, sabe? Ele odeia o presidente está fazendo uma péssima gestão, o Barcelona não tem dinheiro, A gente não tá falando de Botafogo de Baixo também, o Barcelona não tem dinheiro para contratar. Ainda pode liberar o Messi de graça, ainda tem isso nesse negócio. Pode perder o Messi de graça, pode perder o Suárez, pode perder o Jordi Alba, o Piquet. O que tá acontecendo, cara? O Barcelona tá acabando diante dos nossos olhos. É muito bizarro. Então o Messi, eu acho que ele não quer fazer parte dessa página feia da história do Barcelona. E aí, Fernandinha, assim, fica pra história o último jogo do Messi, que é o maior ídolo da história do Barcelona, disparado. A última partida do cara foi 8-2, pô. Isso é bizarro demais. É verdade, fala. Mas ele já escolheu, Fernando. Ele já escolheu o time que ele vai jogar, você viu, né? Qual? O Botafogo de Futebol Pegada, vambora! Marcos Leite já ligou pra ele. Beijo para Marcos Leite. O pessoal falou Manchester City, mas o Botafogo não se pronunciou. O Botafogo não desistiu da negociação. É bom vocês tomarem cuidado. Agora, a gente olhando o cenário que o Messi tem, não só em qual clube ele vai jogar, mas do que ele tem para entregar. Gente, calma, ele tem muito a entregar. Mas foi um cara que entregou sempre aqui, no ponto alto da curva. E isso é bizarro. Há 10 anos, ele e o Cristiano Ronaldo estão no auge da carreira deles. E por isso brigam, assim, pelo melhor do mundo. Há 10 anos são os dois. Ou seja, eles estão sempre vibrando aqui em cima. Tem uma hora, para qualquer jogador, que a curva tende a cair. 33 anos. Pedro Certezas, essa é a curva do Messi descendo ou é só um problema no clube e aí num outro clube ele vai brilhar como sempre brilhou? O que você acha? Cara, eu acho que ainda ele vai jogar no auge mais uns 3 aninhos aí e a curva dele baixa ainda é muito alta pro padrão do futebol mundial.
E eu acho uma coisa muito bizarra, que eu não acho nem pior nem melhor no futebol que tá acontecendo. Apenas diferente, né, Pedro? Que é muito doido. Que, por exemplo, o Buffon, quando resolveu ficar na Juventus, quando foi pra Série B, geral aplaudiu e tudo mais. O cara ama o clube. Isso meio que tá acabando, né? Porque todo mundo tava meio que cobrando o Messi do Barcelona. Então esse negócio de amor ao clube meio que tá se esvaindo aí. A pessoa tá falando assim, cara, ele tem que encontrar um time que ele jogue bem, que valorize ele. Esse negócio de ser fiel ao clube, de ficar no clube pra sempre, meio que acabou. O Pelé ficou no Santos a vida inteira e só foi sair quando tinha 38 já. Mas, cara, o Messi, Fernandinha, tá no Barcelona há 20 anos. O Messi tá lá desde ele chegou pequeno. 12, 13 ele anos. É muito mal, ele é argentino, né? Enfim, vamos dar os destaques? Já pensem aí rapidinho os destaques. E aí eu falo aqui para completar o que eu perguntei pro Pedro, que é... Ele vai jogar muito, ele é o Messi. Mas não brigar por uma bola de ouro, não ser o centro do mundo... Será que como ele vai lidar em relação a ele mesmo? Ele até aqui ele foi o melhor, ou quase o melhor. E agora? Como é que vai ser o Messi mais um, né? Se vocês me entendem. Vamos lá, Casimiro, sua última. Cadê a música de última? Já tá na hora de ir embora. A minha última bem rápida aqui hoje tem Vasco da Gama contra o Goiás. Seria uma vitória por 2-0 para se classificar direto, 1-0 para os pênaltis. Eu falei que o Pikachu não estava em condições, mas foi relacionado. E aí Gabriel Ramon se vai jogar ou não. Aí eu vou falar uma coisa aqui, ó. Vocês entenderam alguma coisa? Não, né? Que nem a gente aqui, quando trabalhava com o Reinaldo, a gente não entendia muito bem o que ele falava, mas a gente amava ele mesmo assim. Olha ele lá, ó. Tá em Portugal, ele vai brigar porque a gente não tá pegando legal a imagem. Tá aqui, ó. Reinaldo, sabe o que é isso? Te amamos, Reinaldo. Um beijo pra você, tá? Ô, Pedro, 10 segundos pra você, vai. 10, 9. O Atlético de Madrid pediu a preferência na contratação do Matheus Nascimento, que nem jogou no profissional Botafogo ainda. Então o Botafogo já tá perdendo aí uns grandes destaques pro futuro. Felipe! Flamengo entrou uma grana aí do Pablo Mari, né? O Arsenal vai exercer a compra, uma grana preta, e vendeu o Vinícius Souza, que é o moleque da base, por 16 milhões, partes dos direitos. Muito bem, amanhã a gente volta nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Tchau, Reinaldo!